Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa videoaula. E nessa videoaula a gente vai continuar falando sobre cor na arquitetura. E especificamente nessa videoaula a gente vai abordar o assunto harmonia de cores na arquitetura. E para fazer essa abordagem, a gente vai entender o que é o círculo cromático e as diferentes harmonias de cores que você pode ter na arquitetura e como é que se usa esse círculo cromático. Vamos lá então. Bom, o círculo cromático ele é composto por 12 cores, as 3 cores primárias, 3 secundárias e 6 terciárias. Usar o círculo cromático na arquitetura é o jeito mais prático de acertar nas combinações de cores. Bom, para a gente começar a falar de cores, vamos entender um pouquinho da teoria das cores, os conceitos sobre as cores e como é que elas se posicionam no círculo cromático. Bom, o círculo cromático é constituído, tá, de 12 cores, sendo que dessas 12 cores, 3 são cores verdadeiras, são chamadas cores primárias, que é o vermelho, o amarelo e o azul. Elas são chamadas de primárias porque nada pode ser misturado para produzir essas cores. Elas devem ser feitas ou compradas. Com elas a gente pode fazer qualquer cor, menos o branco, que é uma cor real. As cores primárias, então, são as cores que dão origem às outras cores. E o que são cores secundárias? As cores secundárias são laranja, roxo e verde, e elas surgem da combinação de duas cores primárias misturadas em iguais proporções. Então a gente misturando azul com amarelo em iguais proporções, nós temos o verde. Amarelo com vermelho, a gente tem o laranja. O vermelho com azul, o roxo ou o violeta. Então, a gente tem as cores, nós vimos o que são cores primárias, o que são cores secundárias e o que são cores terciárias. As cores terciárias são a união de uma cor primária e outra secundária. Então a gente tem o vermelho arroxeado, que é o vermelho com roxo, o vermelho alaranjado, que é o vermelho com laranja, o amarelo esverdeado, que é amarelo com verde, amarelo alaranjado, que é o amarelo com laranja, e o azul arroxeado, que é o azul com roxo, e o azul esverdeado, que é o azul com verde. Então nós temos aqui as cores terciárias. Então o círculo cromático ele se compõe por cores primárias, cores secundárias e cores terciárias. São 12 cores. E dessas 12 cores, dependendo da posição que essas cores estão, a gente chama de complementares, são as cores diametralmente opostas, e cores análogas, que são as cores que estão lado a lado, dentro do círculo cromático. Bom, falando em cores, é importante a gente entender um pouquinho de teoria de cores e de como que elas são percebidas. As cores elas podem ser aditivas e subtrativas, e elas têm na verdade são 3 sistemas, mas eu vou falar só do sistema RGB e o sistema CMYK, que é o que vai nos interessar diretamente aqui. Então, essas cores, as cores do círculo cromático, elas são aditivas, subtrativas, e as cores aditivas é a cor que a gente consegue através da incidência do raio de luz. A luz é emitida pelo objeto. E ela pode ser natural, como o sol, ou artificial, como TV, monitor, câmera digital. Então, esse é o sistema RGB. R quer dizer red, G, green, B de blue. E esse é o sistema RGB
que se utiliza nas imagens da internet, nas imagens do monitor, da televisão. E para impressão, para gráfica, para artes gráficas, qual sistema se usa? RGB? Não, RGB é luz. A gente usa o sistema CMYK, que são pigmentos, é a mistura de pigmentos. C quer dizer ciano, M de magenta, Y yellow, K de black. Mas black não começa com K? Não começa com K, mas é que para não misturar black com blue, black e blue começa com B, as duas cores começam com B. Então convencionou-se em utilizar a última letra da palavra black para colocar na sigla CMYK. E quais são as propriedades da cor? Importante a gente saber que as cores têm propriedades. As propriedades da cor são matiz, saturação e brilho. Matiz é o primeiro atributo da cor, é o resultado da nossa percepção da luz refletida. Matiz é o nome da cor, então azul, verde, amarelo é o matiz. Saturação. A saturação ela é definida pela quantidade de cinza que a cor contém. Então, ela ajusta-se, quando a gente fala em ajuste da saturação, a gente está pressupondo a quantidade de cinza que vai ser adicionado nessa cor. E brilho. Brilho ou luminosidade diz respeito à claridade da cor. Uma cor pode ser mais ou menos luminosa que a outra, por exemplo. O amarelo é mais luminoso que o azul. E também a cor pode ter a sua própria variação, a sua própria luminosidade, adicionando mais branco ou menos luminosidade, adicionando mais preto. E temperatura da cor. Quando a gente fala de temperatura da cor, estranho, né? Cor fria, cor quente, mas a temperatura da cor na verdade, ela é um conceito assim subjetivo e tem muito a ver com experiências, com percepção de quem está vendo. Entretanto, a gente pode definir as cores em quentes ou frias. São as cores em que o vermelho, as cores quentes, são as cores em que o vermelho e o amarelo eles predominam, são as chamadas de quentes, porque elas criam uma sensação de calor, de proximidade, e elas estão associadas ao sol, ao fogo. As cores frias são as cores em que o azul e o verde elas predominam, elas estão associadas ao gelo, à água, e elas criam sensações calmas, de frescor, de tranquilidade, como nessa imagem aqui, né? Bom, agora vamos falar, agora que a gente viu o que são cores primárias, secundárias e terciárias, e a gente entendeu alguns conceitos relacionados às cores, vamos lá para ver como é que a gente consegue a harmonia das cores usando o círculo cromático. Bom, para conseguir um visual agradável, precisa combinar as cores de uma forma harmoniosa. E usando o círculo cromático a gente pode conseguir diferentes tipos de harmonia. Não existe um dogma sobre isso, tudo depende da finalidade que você quer atingir, mas existem combinações eficientes que podem te ajudar na escolha certa. Então, a seguir nós vamos usar o círculo cromático para visualizar os diferentes esquemas harmônicos. Mas antes vamos lembrar de alguns conceitos. O que é a intensidade da cor? É a cor mais o branco, mais ou menos intensa, depende da quantidade de branco. O que é o tom da cor? É a cor mais a quantidade de cinza. E a sombra é a cor mais uma quantidade de preto.
Matiz é a máxima intensidade da cor, a própria cor, ou a variação da tonalidade obtida pela mistura de duas cores na sua máxima intensidade, sem mistura de pigmento preto ou branco, formando novas cores. Que são cores neutras. Cores neutras são considerados neutros o branco, o preto e o cinzento. Cores primárias são as cores que não podem ser obtidas através de mistura de cores, cores secundárias, a mistura das cores primárias, e as cores terciárias, formadas da mistura de secundárias com primárias. Bom, só para lembrar antes da gente começar a falar sobre a harmonia de cores. Bom, a harmonia da cor pode ser, por exemplo, uma harmonia complementar. Uma harmonia complementar, você usa cores complementares, por exemplo, nesses ambientes aqui, que eu estou mostrando aqui. Então, nós vemos aqui, a gente destaca aqui essas duas cores aqui, que são as cores que se mais destacam nesse ambiente, o laranja, o verde. A gente tem aqui alguns exemplos de cores que, se você olhar no círculo cromático, a gente vai ver que são cores que são diametralmente opostas no círculo cromático, como essa daqui, ó, tá? Então, isso daqui são cores complementares, são harmonias complementares de cores. E o que seria uma harmonia monocromática? Uma harmonia monocromática, ela é resultante de uma mesma cor dentro da roda de cores. As tonalidades podem mudar, a harmonia monocromática, mas ficam todos no mesmo matiz da roda de cores. O esquema ou a harmonia monocromática utiliza variações de luminosidade e saturação de uma mesma cor. Essas harmonias, elas ficam simples, ficam elegantes, é de fácil percepção, especialmente quando se trata de azul e verde. A cor principal pode ser combinada com cores neutras, preto e branco. No entanto, pode ser difícil quando se utiliza essa harmonia ressaltar os elementos mais importantes. Então, a gente vê aqui nesses exemplos aqui de harmonias monocromáticas. E o que seria uma harmonia análoga? Bom, as cores análogas são as cores assim que estão lado a lado, como mostra aqui nesse círculo cromático. Então, essas cores análogas, elas são formadas de uma cor primária combinada com duas cores vizinhas na roda de cor. Uma cor é utilizada como dominante, enquanto que as adjacentes, elas são utilizadas para enriquecer a harmonia. As harmonias análogas, elas são tão fáceis de criar quanto as monocromáticas. No entanto, elas são mais ricas. Porém, ela carece de cor de contraste. Não é uma harmonia tão vibrante quanto a harmonia uma harmonia complementar, como a gente vê aqui nesses exemplos aqui, utilizando uma harmonia análoga aqui. E o que é uma harmonia triádica? Olha, aqui a gente vê que essas cores aqui, elas estão equidistantes aqui no círculo cromático. Isso é uma harmonia triádica. Nós usamos três cores equidistantes no círculo cromático. Por exemplo, azul, amarelo e vermelho. Esse tipo de combinação consegue dar um efeito visual muito atraente. Essa harmonia é muito popular entre os artistas, porque ela oferece um contraste visual e, ao mesmo tempo, que ela conserva o balanço, a riqueza das cores. Essa harmonia não é tão contrastante quanto o esquema de complementares, mas aparece mais balanceada e harmoniosa. Então, aqui, olha, alguns exemplos desse tipo de harmonia aqui, triádica. E
E nós temos também a harmonia do complemento dividido. O que é isso, a harmonia do complemento dividido? É uma harmonia onde a gente usa 3 cores. Elas são equidistantes no círculo cromático. Por exemplo, azul, amarelo e vermelho. Esse tipo de combinação consegue dar um efeito visual muito atraente. Olha, como aqui nós temos a harmonia do complemento dividido, aqui alguns exemplos. E o que é a harmonia dupla complementar? Você sempre observa assim a posição das cores dentro do círculo cromático. Bom, a harmonia dupla complementar, como o nome diz, ela refere-se à harmonia conseguida entre 2 pares de cores complementares entre si. Essas combinações são as mais ricas de todas as harmonias, porque ela utiliza 4 cores, sendo elas complementares em pares. No entanto, uma harmonia mais difícil de trabalhar. Se as 4 cores utilizadas, se elas forem utilizadas em iguais proporções, a harmonia vai parecer desequilibrada. Então ela deve ser sempre escolhida uma cor dominante, como aqui no exemplo aqui que a gente tem aqui, cor dominante verde. Bom, pessoal, é assim então que se usa as diferentes formas de harmonia dentro do círculo cromático. Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês e vamos lá para a próxima videoaula. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreve no canal e toca no sininho, que sempre que tiver conteúdo novo você vai ser notificado.